Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos reaproveitar esse vidro aqui de conserva e fazer um lindo pote multiuso com motivo floral, que além de decorativo é uma peça utilitária. Então aqui eu tenho um pote de 13 centímetros e meio, já passei primer na tampa para evitar a ferrugem. Aqui também já abri uma massa branca, tamanho suficiente que dê toda a volta no pote. Vou passar uma cola branca em toda a volta do pote. Tô usando a Cascorés, mas vocês podem usar cola para biscuit que vocês tiverem aí. Então essa massa aqui que eu abri, vocês não fazem nem muito grossa e nem muito fininha. Vou ajeitar bem em cima aqui, ó, naquela marcação do vidro, e vou fazendo, dando toda a volta. Com calma, para não deixar ar por baixo, vão levando a massa e alisando. Aqui eu já venho com um rolinho e depois com um pouquinho de água aqui vou alisando essa emenda aqui, tá, pessoal? Vou cortar esse excesso aqui embaixo. E aqui eu venho com um paninho úmido, vou alisando e tirando essa sacola que ficou aqui na parte de baixo. Pode ser um lencinho umedecido também. Aqui vocês têm que cuidar, deixar a massa bem unida, que se vocês deixarem algum buraquinho aqui sem unir, depois, quando secar, ele pode abrir. Então, tem que ter bastante cuidado nessa parte. Alisei bem, agora eu só vou ajeitando aqui em cima. Aqui eu vou passar um pouquinho de amido de milho, para mim poder alisar e deixá-la bem lisinha. Ela não, ele, o vidro. Tá, gente, ó. Que daí vocês só vão passando a mão, vão alisando. É bem rapidinho para alisar, ó. Com a palma da mão vão. Se ficar alguma bolha de ar, vocês vêm com um palitinho ou com a ponta de um alfinete e tirem esse ar. Então pronto, o pote vamos reservar enquanto vai dando uma secada. A gente vai preparando a tampa. Então aqui eu tingi uma massa com tinta para tecido da Acrylex na cor rosé, mas eu quero ela um pouquinho mais escura, eu vou misturando um pouquinho de massa marrom. Vocês vão misturando bem aos pouquinhos, para ela não ficar muito marrom, ela tem que ficar rosa mesmo. Caso vocês queiram fazer com o rosé direto, não quiser misturar, também dá para fazer. Ó, então aqui ela continuou rosa, porém um rosa um pouquinho mais escurinho. Então aqui eu já abri uma massa, que aqui eu já vou fazer o detalhe que eu vou colocar na tampa, e eu preciso que esteja um pouco seco. Então eu vou pegar aqui a largura de uma régua, ó. Aqui eu venho e recorto. Então aqui já cortei a massa numa espessura não muito fininha, ó. Ela tem que ficar um pouco grossinha, de aproximadamente 3 centímetros, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, daí vocês vão determinar isso. O suficiente para dar toda a volta nessa tampa, que esse detalhe vai dar essa volta, tá, pessoal? Aqui eu improvisei um cortadorzinho redondo, isso aqui é uma tampinha de um vidro de remédio, eu recortei até um pedaço, que é onde eu vou fazer esse recorte aqui, como eu não tenho a ferramenta para fazer o recorte, eu improvisei isso, tá, pessoal? Aqui vocês vão cortando dessa maneira. Pega a parte de trás
bem aqui onde foi feito o recorte, e vão recortando. Quem tiver um cortador nesse formato, já aproveita aí e já faz com o cortador, tá, pessoal? Que é bem mais fácil. Então, aqui com um pouquinho de creme, eu vou acertando todas essas rebarbinhas e vou colocar para dar uma secada enquanto a gente prepara a tampa, encapa e vai preparando ela. Então, essa parte tem que estar um pouquinho seca, tá? Vocês vão colocar secar assim, virado para cima. Eu quero essa parte de cima seca. A outra parte pode ficar mais molhadinha. Para tampa, eu vou usar uma bola de 60 milímetros e vou recortar ela bem nessa metade onde tem essa marcaçãozinha aqui no meio. Com estilete devagarinho, vocês vão recortar aqui e vão passar uma lixa, que a gente vai colar na tampa com fita dupla face. Então, feito isso, a gente vai vir encapando. Aqui já abri uma massa no tom rosa, mesmo que eu usei ali para fazer aquele detalhe, e vamos encapar. Vou passar um pouco de cola branca. Aqui com o dedo eu vou, porque ele ficou aquele espacinho sobrando aqui entre a bola e a tampa. Então eu vou vir com o dedo aqui, ó, e puxando o ar para não ficar aqui nessa abertura, tá, pessoal? E se ficar um pouquinho de ar também, vocês vêm com um palitinho ali e tirem esse ar, ó. E aqui com a palma da mão eu vou cobrindo toda essa parte de baixo da tampa. Que eu vou deixar secar dessa forma, sem recortar, que depois de seco eu venho com estilete e deixo bem parelhinho. Primeiro vamos deixar a massa trabalhar, encolher, pra gente fazer isso. Caso vocês cortem agora, pode encolher a massa e essa parte fica aparecendo. Fica à mostra, então o ideal é não acertar agora. Aqui no caso ficou ar por baixo, então eu vou fazer um furinho e vou começar a tirar esse ar. Vou puxando de um lado até sair ali naquele furinho. Fazer outro e dar a mesma volta. E aqui é só vindo alisando. Vamos tirar esse furinho aqui, vamos ajeitar. Então, esse detalhe aqui já criou uma casquinha, deixei secar só um pouquinho. E a gente vai colando na volta. Que eu vou colocar na bancada e com calma eu vou colando aqui, ó. Essa parte aqui tem que encostar bem embaixo. Vou dando toda a volta. Então, essa emenda, depois de seca, vocês vão colocar uma massinha ali e unir essa massa, tá, pessoal? Que eu vou apertar bem, ó, deixar bem certinho. Aqui eu vou puxar um pouquinho pra fora, ó. Certo, pessoal? Depois aqui a gente ainda vai fazer um acabamento, mas isso depois quando tiver seco. Aqui eu vou colocar um pedacinho de arame galvanizado, vou centralizar bem no meio. Que a gente vai colocar um pegador. Pro pegador, então, 6 gramas de massa. Vou dando os beliscõezinhos aqui, ó.
Tá, pessoal? Ó, ficou dessa forma. Tirar o palito que eu esqueci aqui de fazer uma abertura aqui para colocar, ó. Agora sim eu venho com um palito, então, um pouco de cola, não muito, gente, porque depois se a gente tem que fazer alguma pintura, ele pode prejudicar, ó. Tá, pessoal? Olha que chique que tá ficando. Então, agora vocês vão pegar o pote já encapado, a tampa dessa forma, e vão deixar secar no mínimo 24 horas, tá, gente? Pra gente seguir fazendo os outros detalhes. Deixe bem abertinho assim, ó. Tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar secar um pouco. Então, aqui eu fiz um rolinho bem fininho, com a massa cor-de-rosa, o mesmo tom que eu usei aqui para decorar a tampa. Vou passar um pouco de cola em toda a volta aqui e vou contornar com esse rolinho cada voltinha dessas aqui, ó. Que vocês vêm com toda paciência, vão dando a volta, ajeitando. Então, esse rolinho tem que ser na espessura que está a massa que a gente abriu aqui para fazer essa volta. Vem com uma estequinha. E assim a gente vai dando a sequência. Então, aqui fiz 2 rolinhos, um cor-de-rosa e um branco na mesma espessura, que aqui eu vou enrolar e fazer uma cordinha bicolor pra gente fazer o arrematezinho na volta do pote, na parte de cima, onde a gente terminou de encapar. Vocês fazem esse rolinho bem fininho, não pode ser muito grosso, porque ele não pode, a cordinha também não pode ficar muito grossa, tá, gente? Vou enrolando até ficar bem parelhinho. Então, aqui vamos passar um pouco de cola branca. Vou cortar a pontinha aqui na diagonal, acompanhando dessa forma aqui, ó, acompanhando a cordinha, tá, pessoal? Vamos colocar aqui e vamos colando. Aqui também vou cortar na diagonal e vou encaixar aqui, ó. Então, aqui eu venho com paninho úmido, vou lá limpar essa cola que ficou sobrando aqui, ó. Então, aqui eu tenho o fundo de um pratinho descartável. Abri uma massa cor-de-rosa, numa espessura bem grossinha. E eu vou colocar aqui em cima, que eu vou fazer uma textura. Começa do meio, dá uma pressionada, vem pra trás. Agora, do meio, vai pra frente. E de leve, eu vou fazer aqui no meio, sem puxar a massa, só apertando. Eu não quero abrir mais essa massa. Tá, pessoal? Ó, ficou essa textura aqui, ó. E aqui eu vou recortar quadradinhos de 3 por 3. Quem não tiver esse cortador, pode cortar com a tesoura mesmo, quadradinhos 3 por 3. Então, dessa forma, eu vou precisar de 8 quadrados. Dá uma limpada. Então, assim, pessoal, caso a massa de vocês estiver molinha, vocês passem um pouco de óleo no pratinho ou um pouco de amido de milho, para que não grude, tá, pessoal? Que daí vai sair bem certinho. Então, aqui vai ficar mais 4 quadradinhos, já vou recortar.
Então, feito os 8 quadradinhos que a gente vai precisar, vocês vão deixar secar por alguns minutinhos, assim viradinho para cima, tá? Antes de a gente vir colando, deixando apenas a parte de baixo umedecida. A parte de cima tem que criar uma casquinha. Na hora da gente for colar ali, para não desmanchar essa textura. Então, aqui eu vou virar o pote e vou marcar aonde eu vou colar. Fazer um pontinho bem no meio. E com uma régua eu vou dividir em 4. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, onde eu vou colar um quadradinho, outra aqui. Vou virar e vou marcar aqui também. Tá, pessoal? Ó, ficou marcado 4 lados. Então, aqui vamos acompanhar a primeira marcação. Vocês vão deixar aproximadamente 2 centímetros para cima, que é aqui onde a gente vai colar o primeiro quadradinho. Coloquei um aqui, vou para a próxima marcação. Então, aqui em cima, a mesma coisa, deixo mais ou menos 2 centímetros de cima para baixo e vou colocar aqui entre esses dois de baixo. Então, aqui terminei de colar todos os quadradinhos, vou dar um toque floral nessa peça. Aqui eu vou utilizar papel para decopagem, não é guardanapo não é guardanapo, é papel mesmo para decopagem. Eu peguei essa estampa aqui, que é da Artes da G. Vou deixar o link na descrição também, quem quiser comprar, que ela tem vários tipos de papel para decopagem, tem olhinhos resinados, tem moldes de silicone também. Quem quiser entrar em contato com ela, então tá o link aqui na descrição. Tá, pessoal? Então, eu peguei essa estampa dela aqui, porque ela era bem o tamanho pro espaço que eu queria colocar. Então, aqui vamos fazer decopagem. Vamos recortar aqui a grosso modo, ó, que aqui depois a gente vai recortar melhor. Então, aqui para recortar ele, eu vou utilizar um pincel bem fininho, ó, bem poucas cerdas. E eu vou umedecendo na água e vou contornando a parte que eu quero dessa flor aqui. Eu não vou pegar toda, eu vou deixar aquela parte de cima fora para dar no espaço aqui que eu preciso. Então, vamos começar, ó. Daí, vocês umedecem aqui a pontinha do pincel, não encharquem muito, porque senão ele vai ultrapassar o papel aqui e vai passar para a estampa e acaba rasgando, tá, gente? Então, vamos começar aqui, vocês vão contornando, não bem em cima da flor, sempre um espacinho para fora, ó. Aqui eu vou tirar essa partezinha azul, ó. Daí eu venho umedecendo aqui, ó, sem encharcar o pincel. Tá, pessoal? Aqui umedeci, então eu já vou recortar ele antes que seque o papel, vou fazendo por partes. Aqui eu seguro na parte da estampa e vou puxando levemente aqui, ó. Que daí vai rasgando onde tá umedecido. Sempre segurando na estampa. Aqui aquela partezinha ali eu vou tirar. Segurei aqui na estampa. O ideal é que o fundo, que o papel que vocês usarem, esteja da mesma cor do fundo do pote. Que daí ele vai ficar mais natural. Tá, gente? Ó, ele ficou assim. Então, agora aqui eu vou virar, vou fazer mais um pedaço. Tá, pessoal? Ó, então, dessa forma, vocês vão fazer 8. Então, aqui, eu já vou botar na posição que eu quero. Vai ficar aqui. E eu vou vir com a cola bem molhadinha. Coloque um pouquinho de água para não deixar a cola tão grossa e vão colando.
Aqui na tampa também vou colocar uma. Então, aqui finalizando a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.